Olá, pessoal! Na nossa segunda aula agora, começaremos a estudar fonética e fonologia. Aquela primeira parte que nós vimos no vídeo anterior, em que começa realmente o estudo da gramática. Vamos começar a conhecer as letras, os fonemas, as vogais, as consoantes. Esse estudo é importante para que você conheça bem a estrutura da acentuação, do ditongo e do hiato, para que você possa entrar no clima do assunto, a acentuação gráfica lá na frente. É importante conhecer a vogal, a semivogal, sobretudo o conceito de semivogal, para que você consiga entender aquelas regras de acentuação, paroxismo, ternado e ditongo, hiato, lá, pronto, para que você consiga entender bem tudo isso, tá certo? Vamos começar então a ver os tópicos especiais aí de fonética, os tópicos específicos de fonética e fonologia, estudando primeiro, começando a ver a noção, a classificação dos fonemas. Os fonemas da língua portuguesa podem ser três, classificam-se de três formas: vogais, semivogais e consoantes. Vogal e consoante é aquilo que você conhece, não mudou nada. A, E, I, O, U, A, B, C, B, C, D, pronto, não mudou nada. Está tudo do mesmo jeito. Vamos nos concentrar agora no estudo das semivogais. É importante que você entenda bem o que é semivogal para que você consiga diferenciar aquela história de ditongo crescente, decrescente, todo aquele papo lá, dentro do assunto acentuação. Então vamos ver. O que é uma semivogal? Olha só, semivogal são as letras U ou I, faladas ou escritas acompanhando vogal. U ou I, faladas ou escritas acompanhando a vogal da sílaba. Se dizemos acompanhando a vogal da sílaba, o que é sílaba? Toda sílaba tem que ter vogal, gente. Quando eu falo em sílaba, divisão silábica que a gente vai estudar, tem que ter sílaba, tem que ter vogal. Então, se eu digo semivogal, acompanha a vogal da sílaba, certo? Vamos lá. Na divisão das semivogais, olha só, acompanhe comigo. Nas semivogais, as letras U ou I, faladas ou escritas acompanhando a vogal da sílaba, ok? Toda sílaba tem que ter vogal, vamos lá. A letra I, por exemplo, ela é chamada de vogal nas palavras fita e grito, porque ela não acompanha uma outra vogal. Então ela vem só, isolada. Já nas palavras coisa, caixa, ela é chamada de semivogal porque a letra I está acompanhando outra vogal, percebeu? Então a letra I está escrita acompanhando vogal. O curioso é que nas palavras vem e mãe, o M com som de I e o E com som de I também são chamados de semivogal. Olha só. Quando você tem as palavras vem, a palavra mãe, observe, você não pronuncia ven, também, ninguém, pronto. Se você diz vem, também, ninguém, note, o M tem som de I. Se tem o som de I, por isso é que falamos falado ou escrito, lembra? Falado ou escrito, porque tem som de I. Na palavra vem, o M é chamado de semivogal, não é curioso? O M é semivogal, não é consoante. Também na palavra mãe, mãe, o E tem som de I, certo isso? Então, o E tem som de I e o M com som de I também são chamados de semivogal. Isso na semivogal I. E na semivogal U? Se o U é chamado vogal ou semivogal, como é que eu posso diferenciar? Vamos acompanhar? Olha aí. A letra U é vogal nas formas fruta e nuvem, porque vem sozinhas. Será semivogal em palavras como lousa, régua, porque acompanham vogal. Na palavra enxáguam, o M tem som de U, olha aí. Basta ter o som de U, não é falado? U ou I, faladas ou escritas. Aqui eu estou falando o U. Enxáguam. Na palavra pão, a mesma coisa. Você não diz pão, eu vou comprar um pão. Não, você diz pão. O O tem som de U. No útil, o L tem som de U também. Então veja, sempre que o O tiver som de U, o M com som de U, o L com som de U, veja, se o som ou a escrita aparecerem, eu posso chamar de semivogal, se acompanharem vogal na mesma sílaba, tá certo isso? O O com som de U, o E com som de I, são chamados sim de semivogal, certo isso? Vamos ver se você entendeu mesmo? É importante exercitar. Vamos ver a primeira questão de hoje para a gente começar a fixar essa teoria aí. Acompanhe conosco. Indique a alternativa na qual constatamos em todas as palavras a ocorrência de semivogais. Olha só, são várias palavras em que você irá observar a ocorrência de semivogais, não é isso? Vamos analisar? Olha só, na letra A, apenas o O é semivogal. Por quê? Porque está na mesma sílaba do A. Nas outras ocorrências, o I é vogal e o U também, porque estão isoladas da vogal. Na letra B, que é a resposta certa, ouro, o U está acompanhando o
portanto é semivogal. O I acompanha o E, é semivogal. O E tem som de I, ó, tênue, semivogal. Cheiroso, também será semivogal, porque acompanha a vogal E. Certo isso? Na letra C, só existem 3 semivogais, o I de ósseo, o M de brilharem, lembrando, brilharem e não brilharem. Esse M tem som de I. Saguão, o O tem som de U, ok? Não esqueça. Na letra D de dado, esmeril, o L tem som de U e o U está acompanhando o O na mesma vogal. Da mesma forma, na letra E, você tem 2 ocorrências aqui. O U acompanhando o O como semivogal e o I também semivogal porque acompanha o E, capoeiras. Ok? Vamos à próxima questão? Vamos lá. Mais uma questão para você refletir aí na mesma teoria. Vamos lá. Indique a alternativa em que ocorre uma sequência de palavras nas quais os fonemas I e U representem sucessivamente, olha só, vogal, semivogal, semivogal e vogal. Cuidado com a sequência. Vogal, semivogal, semivogal e vogal. Vamos lá? Vamos analisar agora. Se ele quer as ocorrências dos fonemas I e U, que eles representem sucessivamente essa sequência que você viu aqui, na letra A ele tem aqui, ó, bolsa. O L tem som de U, semivogal. I, vogal. Por quê? Porque não acompanha a vogal, não é isso? O, semivogal, acompanha o A. Aqui, uma falsa impressão de semivogal. São 2 vogais, gente. Você separa o I do U. Vi, U, vez. Na letra B de bola, você tem adequar, semivogal. Nas 2 ocorrências aqui, a primeira ocorrência do I, você tem a semivogal, porque é junto do E, na mesma sílaba. Teimosia, o I separa do A. Então esse I é vogal. Régua, semivogal. Touro, semivogal. Em ambos os casos, acompanhando vogal. Na letra C, negócio. Esse I é semivogal. O I do irmão é vogal, não acompanha. O, semivogal. L, semivogal. I, vogal. I, vogal. Por quê? Porque não acompanham vogal. Na letra D de dado, açougue, o U acompanha o O, portanto é semivogal. Cabeleireiro, semivogal nas 2 ocorrências. Pujante é vogal porque está sozinho. O I é vogal porque está sozinho. A letra E, que é a resposta certa. Aviso é vogal porque está só. Estourar, o U acompanha o O, é semivogal. O I acompanha o E, é semivogal. E na palavra saída você tem também aí mais uma ocorrência de vogal. Tá certo isso? Então, nessa forma, claro, você começar a perceber o seguinte, semivogal, não esqueça, U ou I, falado ou escrito, acompanhando o quê? Vogal, exatamente. U ou I, falado ou escrito. Mesmo que na palavra vem, você observa a letra M, esse M tem som de I. Se ele tiver som de I, ele é chamado de semivogal, o que vale o som também, ok? Então, nesse contexto, vamos ver agora letras e fonemas. Vamos aprender que um fonema pode ser representado por uma letra ou por mais de uma letra. Vamos lá. Nas palavras tia e dia, vocês estão vendo aí. Por mais de uma letra, manga, carro, da mesma forma. Então, um fonema pode ser representado por letras diferentes, uma única letra, ou por mais de uma. É claro que há casos em que uma mesma letra representa fonemas diferentes. Ó. Na palavra novo, o O tem um fonema fechado. Na palavra novos, o fonema agora é aberto. Tá, nesse contexto então, surgem os dígrafos. O que são dígrafos então? Vamos lá, pessoal. Os dígrafos são estruturas formadas por 2 grafemas, 2 letras. Se eu tenho 2 letras e um único som, eu tenho um dígrafo, dígrafos. São dígrafos consonantais ou dígrafos vocálicos, aquelas estruturas que possuírem apenas um som, um único som, umas 2 letras. Vamos conhecer um pouco os dígrafos consonantais agora. Vamos lá? Acompanhe comigo. Os dígrafos consonantais são eles, olha. LH, NH, CH, RS, todas elas no interior da palavra. Olha só, dígrafos consonantais. Não pensem que é porque eles são simplesmente formados por consoantes. Eles têm som de consoante. Isso é importante. Aqui eu tenho o U e nem por isso deixa de ser dígrafo consonantal. Note que o U aqui não é pronunciado. QU e GU, ó. Quilombo, você não diz quilombo. Quente e não quente, o U não é pronunciado. Guerreiro, mangue, são outras ocorrências, o G forte, ó. Você não diz guerreiro e não diz mangue.
Então é dígrafo também, duas letras, um som. Assim como em nascer e não nascer. Cuidado, gente, isso é horrível. Nasceu. Quando eu nasci, quando você nasceu, nascer não, nascer. Você não nasce, não cresce, não come, não dorme, não morre. Esqueço não. Nasço, exceção. Aí sim, são exemplos de dígrafos consonantais. Já os dígrafos vocálicos, olha só. Nos dígrafos vocálicos você tem aí, né? Duas letras com som de vogal. Veja, som de vogal. Vamos lá. O dígrafo vocálico, ele tem som de vogal. Ele não é formado simplesmente por vogal. Dígrafo consonantal, som de consoante. Dígrafo vocálico, som de vogal. O som, gente. Quando você tem aí tampa, membro, esse an representa o A com o tio, aquele tio. A notação, o diacrítico, a notação léxica. Então, nesse tio aí, observe, vamos ver alguns exemplos aí para você entender bem o que é dígrafo vocálico. Vamos lá? Acompanhe com a gente. Nos dígrafos vocálicos, você tem aí, ó, tampa, pranto. Interessante. An tem som, ó, de an, gente. Um único som de uma vogal. Assim como tempo, tenda, cacimba, faminto, lombo, encontro, dumbo, tundra. Se perguntarem a você quantas vogais, quantas consoantes tem a palavra pranto, quantas? 3. P, R e T. O N não é consoante, ele é apenas um indicativo de nasalização. Olha só, cuidado! Nos dígrafos vocálicos, as letras M e N não são consoantes. Na palavra tundra, eu tenho 3 consoantes, T, D, R. Eu não tenho 4, N não é consoante. Então, muito cuidado com isso, ok? Além disso, nas palavras estavam e também, esse M aqui do estavam é um dígrafo fonético, um ditongo fonético. Estavam, você tem aí e também, ó, ditongo fonético. Tem isso também, é? Tem. Se você pronuncia como I ou como U, vale a pronúncia, ok? Dífono. Vamos lá. O dífono é uma estrutura que você tem uma letra com um som claro, com 2 sons. Dífono, ó, no dígrafo você tem 2 letras, um som. No dífono você tem uma letra com 2 sons. Assim ocorre na palavra táxi, tóxico. Então não confunda dígrafo e dífono, tá certo? É importante lembrar que no dífono você tem a letra K, por exemplo, ou a letra X, funcionando como KS ou CS, tem sempre uma letra e 2 sons, certo? Vamos retomar então a conversa sobre dígrafo, para você não pensar que uma coisa é igual a outra. Olha só. Acompanhe com a gente aí. Nos grupos QU e GU, quando seguidos de E, acabamos de ver, lembra? Q e G formarão dígrafo com U se este não for pronunciado. Se ele tiver som de K, por exemplo, e o G, som de G forte. Queda e quilate, o U não é pronunciado. Dígrafo. Gueto, enguia, da mesma forma. Elas não serão dígrafo, essas estruturas QU e GU não formarão dígrafo se o U for pronunciado. Olha só. Equidade, o U é pronunciado, como se tivesse um trema aqui, não é isso? Averigue, como se tivesse um agudo, som forte. Aqui não é dígrafo. Eu tenho pronúncias isoladas, ok? Letras e fonemas, vamos ver se você entendeu. Na palavra casa, por exemplo, olha só. Na palavra casa, você tem, claro, 4 letras e 4 fonemas. Mas por que isso? 4 letras e 4 fonemas. Casa, cada letra representa um fonema, porque não há aí a ocorrência de dígrafo. Na palavra ninho, por exemplo, que você tem observado aí, vamos observar. Na palavra ninho, você enxerga aí 5 letras e 4 fonemas. Olha só. Ninho, NH é um dígrafo, então tem um fonema a menos. Já a palavra tampa, ó, tam, é um dígrafo, não é isso? Dígrafo vocálico. Então você tem 5 letras, mas apenas 4 fonemas. Da mesma forma, na palavra táxi, agora a diferença, ó, o dífono aqui. Você não diz taxi, você diz táxi. Portanto, são 4 letras e 5 fonemas. O X aqui representa um dífono, não é isso? Ok? Então, muito cuidado agora. Vamos fazer um exercíciozinho, vamos lá, para fechar esse bloco? Vamos lá. Nas palavras enquanto, queimar, folhas, hábil e grossa, constatamos a seguinte sequência de letras e fonemas.
Veja, ele quer que você conte a quantidade de letras e fonemas de cada uma dessas palavras. Vamos ver então? Ok, vamos lá. Enquanto, olha, em, duas letras, um som, dígrafo vocálico. Duas letras, um som, dígrafo vocálico. Então eu tenho 8 letras e apenas 6 fonemas. 8 letras e 6. Na palavra queimar, o U não é pronunciado. Você tem, portanto, aí 7 letras e apenas 6 fonemas. Apenas 2 estruturas com um som. Na palavra folhas, você tem o LH, que também é dígrafo, só representa um som. Então você tem, no caso, 6 letras e apenas 5 fonemas. Na palavra hábil, o H não é pronunciado, o som apenas do A. Então você tem, mais uma vez, 5 letras, mas apenas 4 fonemas. Na palavra grossa, você tem aí, mais uma vez, 6 letras e apenas 5 fonemas por conta do SS. Certo isso? Então você tem o número de letras e fonemas representados corretamente na letra D de dado, que é a resposta certa. Nesse mesmo contexto, vamos à próxima questão. Assinale na sequência abaixo a alternativa que todas as palavras possuem dígrafos. Gente, o que é um dígrafo? Vamos lá. Dígrafo, 2 letras e apenas um o quê? Fonema. Dígrafos vocálicos e consonantais. Dígrafos vocálicos, som de quê? Vogal. Dígrafos consonantais, som de quê? De consoante. O som, não se esqueça disso. Vamos à questão? Vamos lá. Assinale na sequência abaixo a alternativa em que todas as palavras possuem dígrafos. Vamos analisar então. Se ele diz possuem dígrafos, claro, você tem a estrutura de 2 letras e um fonema. Na letra A, se ele quer os dígrafos, na letra A você tem apenas um dígrafo na palavra impossível, que é o dígrafo consonantal. Você tem um dígrafo vocálico aqui do IN, não é isso? Mais um dígrafo IN e um dígrafo consonantal. Na letra B, que é a resposta certa, você tem um dígrafo consonantal no NH, mais um dígrafo consonantal, porque tem som de consoante, e olha, somente dígrafos consonantais, não é isso? Passarinho, SS, dígrafo consonantal. Ergueu, dígrafo consonantal, mesmo com esse U. Esse U é forte, né? Não é pronunciado. Errante, abelhas, homem e velhacos. Todos eles sequência de dígrafos consonantais, dígrafo consonantal, dígrafo vocálico, um ditongo no caso aqui, né? Um ditongo nasal, fonético. E em velhaco, oi. Em velhaco, olha só, o mouse tá louco, deu a louca no mouse. Olha, velhacos. Aí você tem aqui, é interessante operar com esse negócio aqui, vocês precisam ver. Vocês estão do outro lado da tela, a gente aqui, ó, uma loucura nesse estúdio aqui, vamos lá. Velhacos, olha só, o LH, que é exatamente o dígrafo consonantal, tá certo? É isso aí, gente. Bom, na mensagem de hoje, importante. É o otimismo e a perseverança que nos levam a grandes conquistas. É o otimismo e a perseverança que nos levam a grandes conquistas. Seja otimista, seja perseverante, que você consegue atingir os seus objetivos, tá certo? Estamos com você no seu estudo, no dia a dia, acreditamos no seu potencial. É isso aí, gente. Até a próxima.